Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Gustavo do portugueseficiente.com.br. Primeiramente, gostaria de agradecer o André Luiz da Rosa pelo convite para participar aqui do SEMEXCOM, Seminário Online Expert em Concursos. Muito obrigado, André Luiz, muito obrigado mesmo. E seja bem-vindo. Agora eu quero agradecer a você que está presente aqui nesta aula. Obrigado pela presença, tá bom? Lembrando que no final da aula você receberá um presente aí para ajudar em seus estudos, tá bom? Final da aula, presente para você. Então vamos para o conteúdo, né? Vejamos aí. Você verá 10 dicas do que não fazer em uma redação, como começar uma redação, título, introdução, como começar, desenvolvimento, saiba organizá-lo, conclusão, encerre sua redação com excelência e modelos de estrutura de uma redação. Lembrando que como começar uma redação é diferente de introdução, como começar. Você verá aí ao longo das explicações. Olha, eu gosto sempre de colocar uma mensagem para você. Então lembre-se, qualquer um de nós, senhor de um assunto, é em princípio capaz de escrever sobre ele. Não há um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita gente pensa. Há apenas uma falta de preparação inicial que o esforço e a prática vencem. Aí do Matoso Câmara Júnior. Vejamos aí 10 dicas do que não fazer em uma redação. Primeiro, fuga do tema. Fugir do tema solicitado pela prova é motivo para invalidar a sua redação. Cuidado, tá bom? Cuidado aí com esse quesito de fuga do tema. E vamos para o exemplo. A proposta pediu uma dissertação sobre a utilização de animais em experimentos científicos, porém o candidato dissertou sobre o uso de animais no trabalho e em ambientes de entretenimento. Vejamos, desde a colonização, os animais estiveram ao lado da população. Até aí tudo bem, né? Legal. Sendo utilizados como tração e transporte, inicialmente na cana-de-açúcar e depois na mineração no litoral do país. Ao mesmo tempo, serviu para diversão, como em touradas ou rinhas de galos, o que é mais comum no Brasil. Tá vendo que diferença? Iniciou de uma forma até bacana, né, falando sobre animais, depois mudou totalmente o assunto. Então, cuidado com essa fuga do tema, que é motivo aí para 0 em sua redação, ok? Fique atento. 2. Uso de gírias. Olha, utilizar gírias é aceitável em situações de comunicação informal no dia a dia. Exemplo, conversas entre amigos e colegas. Aceita também em alguns textos narrativos, mas em dissertações, usar gírias é algo que não cabe, pois é inadequado, uma vez que este gênero pede uma linguagem formal. Entendeu, mano? Entendeu, mina? Tudo ok? Tranquilo? Então não usa gíria não, velho. Ok? Maneiro. 3. Gênero textual diferente do solicitado. Olha, este aqui é considerado um dos erros mais cometidos pelos estudantes. Exemplo, a proposta da redação pede uma dissertação e o candidato faz o quê? Uma crônica, um conto, uma poesia. Então, cuidado, fique atento ao que se pede aí para que você faça em sua redação. Tá bom? Fique atento. 4. Linguagem rebuscada. O que é isso, professor Matheus? É escrever muitas palavras difíceis. Escreva de forma clara. Você poderá até usar assim uma ou outra palavra que seja mais sofisticada. Mas lembre-se que o mais importante é o quê? É que o leitor entenda a mensagem na qual você quer passar. E, na maioria das vezes, você não estará próximo à pessoa que irá corrigir sua redação. Isso acontece apenas em cursinho, né? Você está ali perto do professor, então você pode explicar o que você fez, o que você quis dizer sobre aquilo. Mas nem sempre também o professor do cursinho irá levar em consideração a sua explicação. Então, cuidado aí com palavras difíceis, palavras muito rebuscadas em seu texto, ok? Exemplo, Rui Barbosa, certa vez, proferiu as seguintes palavras a um ladrão que ousava entrar em sua residência e roubar suas galinhas. Ele virou assim para ele e falou: "Isso ia para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga.
E o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência, que o vulgo denomina nada. Bom, o ladrão ficou sem saber se poderia ou não roubar as galinhas, pois não entendeu a linguagem rebuscada usada por Rui Barbosa. Se a história é verdadeira, não sabemos, mas sabemos que se você dificultar muito a escrita, perderá aí alguns pontos importantes. Então, cuidado, tá bom? 5. Deslizes de ortografia e concordância. Olha, tenha atenção e cuidado quando escrever seu texto. Talvez um erro mínimo poderá tirar aquele ponto que você tanto precisará. Faça uma revisão com muita atenção antes de passar o texto para a folha oficial. O ideal é que você leia aí umas 3 vezes no mínimo, tá bom? Tente aí, veja como estará seu tempo, né, na prova, mas tente ler no mínimo 3 vezes aí o seu texto antes de passar para a folha oficial. 6. Letra ilegível. Olha, não é preciso ter uma letra linda, é preciso que ela seja uma letra de fácil entendimento. Isso, escrever legível também será importante para a organização e compreensão do seu texto. Então, escreva legivelmente aí. Errou alguma palavra? Apenas faça um risco. Olha aqui o exemplo. Vou fazer, errei, coloca um risco, depois escreva à frente, fazer uma ótima redação, tá bom? Aqui não é hora de você rabiscar nem treinar sua aulinha de colorir. Faça apenas um risco. Tranquilo? 7. Clichês e frases feitas. Devem ser evitados a todo custo, pois não trazem informações novas e costumam revelar falta de criatividade por parte do emissor. Então, exemplos aí do que não usar. Fechar com chave de ouro, o tiro saiu pela culatra, desde os primórdios da humanidade. Então, por favor, não utilize clichês e nem frases feitas. Gerúndio. Olha, não fique escrevendo nem falando no gerúndio. Você vai estar deixando o seu texto pobre, estar causando ambiguidade. Com certeza, você vai estar deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E como você vai estar lendo esse texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus colegas, que vão estar entendendo e vão estar pensando e não estar falando desta maneira. Bom, acho que não preciso explicar muito, né? Por que não usar o gerúndio aí no seu texto, tá bom? Deixar a redação para o final. Olha, na minha opinião, não deixe a redação para o final. Você não precisa necessariamente começar pela redação. Não precisa não. Mas não deixe para o final. No início você estará com a sua mente mais tranquila. E em último caso, pensa comigo, em último caso, se o seu tempo estiver acabando, será mais cômodo chutar as questões da prova objetiva. Mas eu não estou aqui querendo dizer para você chutar a prova. Entenda isso, não estou incentivando que você chute. Será em último caso. E também vai aí do seu critério. Por exemplo, algumas provas, a redação só será corrigida após você ter os pontos aprovados na prova objetiva. Mas você precisa ter os dois, né? Então, vá aí no seu critério, mas treine fazer uma boa redação e, na minha opinião, não deixe ela para o final, ok? Dica 10 do que não fazer: evite repetição. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar com a palavra repetitiva. A repetição dessa palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto onde a palavra se encontra repetida. Observação: troque a palavra por um sinônimo. Exemplo: você utilizou a palavra cachorro, um exemplo bem básico aqui, gente. Você vai usar depois a palavra cão, ok? Só para você entender aí. Proposta de redação. Agora é o momento de como começar uma redação. Você é daquelas pessoas que quando vê a proposta de redação, acontece isso? Você tem esse susto? Ela ainda treme para você? Vai com calma, jovem, vai com calma. Te mostrarei aqui agora como fazer aí
para iniciar a sua redação. Lembrando que temos aí tipos de dissertação. A dissertação argumentativa. O que acontece? Você precisa convencer o seu leitor. Na dissertação argumentativa, você precisa convencer. E na dissertação expositiva, você precisa informar. Mas, professor Matheus, eu não posso usar nem um pouquinho em uma, em outra? Sim, olha, você pode informar na dissertação argumentativa, mas lembre-se que o que prevalece é você convencer o seu leitor, tá bom? O mesmo acontece na expositiva. Então, cuidado aí, preste bastante atenção no que está sendo pedido. Como começar uma redação? Então aí, olha, primeiro, ler as coletâneas com atenção e destacar os pontos principais relacionados ao tema. Coletâneas ou texto base, texto de apoio, tem aí vários nomes para aqueles textos que vêm te auxiliando sobre o tema, tá bom? Então, destaque os pontos principais relacionados ao tema. Fazer um brainstorm ou tempestade de ideias. O que é isso, professor Matheus? Calma, que eu vou te explicar em 5 passos. Esse brainstorm, ou conhecido aqui no Brasil como tempestade de ideias, vai ajudar bastante você. Veja. Primeiro, ler os textos base. Já disse isso para você, né? Leia os textos base, coletâneas e destaque os pontos principais sobre o tema. Então aqui você começa já aí seu primeiro passo no brainstorm ou tempestade de ideias. 2. Escreva tudo o que vier em sua mente. Aqui começa as suas ideias. Escreva tudo o que vier em sua mente relacionado ao tema. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, ok? Então vai escrevendo. Escreva, 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 escreva. E aí organize suas ideias. O terceiro passo. Organize suas ideias da seguinte forma. Palavras, escreva palavras. Escreva frases curtas ou escreva frases longas, tá bom? Aí você estará organizando as suas ideias, organizando o seu texto. Quarto passo, começar o plano de redação. Como assim começar o plano? Neste momento você irá selecionar de todas as ideias quais podem ser usadas para o seu texto. Entendido? De tudo que você escreveu. Lembre-se, no início você poderia escrever tudo que viesse à sua mente. Agora é o momento, depois que você escreveu tudo, o momento de selecionar aí as suas ideias em qual ideia pode ser usada no seu texto. Ok? 5. Você vai começar aí o seu rascunho. Sim, com suas ideias desenvolvidas e separadas, comece a fazer o seu rascunho. E definir tese. O que é tese, professor? Tese é em relação ao tema, se você é favorável ao tema, se você é contrário ao tema, ou depende da situação. Estamos entendidos? Então, 5 passos aí para você fazer aí, para você iniciar bem a sua redação. É o brainstorm, é a tempestade de ideias. E agora, vamos falar sobre título. Vejamos aí algumas dicas para que você faça o seu título. Olha, ele possui a função de chamar a atenção do leitor para a sua redação. É uma frase que sintetiza o pensamento contido no texto. Ele poderá nortear sua redação para que você não fuja do tema. Aí aquela grande questão, é obrigatório o título ou não? Vai estar escrito na sua redação. Então preste atenção ao que se pede em sua redação. Se não for obrigatório, estará escrito. Se for obrigatório, estará escrito. Verifique aí no edital ou verifique também na hora da prova. Estará escrito aí as instruções para você, ok? Dica 1. Seja simples. Lembre-se, sempre que a simplicidade em uma redação sempre é bom. Você precisa dizer mais com menos. Explicando melhor, você precisa fazer com que algo seja entendido com poucas palavras. Dica 2. Letra. Olha, não coloque o título com uma letra diferente do restante do texto. E use letra maiúscula apenas na primeira palavra, a não ser que, também é claro, tenha algum nome próprio em seu título, tá bom? Então fica aí a dica para a sua letra em relação ao título e ao restante do texto. 3. Muita gente pergunta aqui se precisa pular uma linha. Olha, não é obrigatório pular uma linha do título para a introdução.
talvez ela possa fazer falta no final para você, tá bom? Então, não é obrigatório pular uma linha do título para a introdução. Lembre-se disso. Agora vamos para a querida introdução. Como começar? Espero que você esteja aí anotando tudo, aprendendo bastante. Vamos aí, continuando, hein? Introdução, como começar. Vejamos. Introduzir significa levar para dentro. Na introdução, conduzimos o leitor para dentro do tema. É preciso que a introdução seja objetiva e ela pode se apresentar de várias formas. Vejamos. Apresentar uma pergunta ou uma sequência de perguntas. Pode ser assim, ó, você pode iniciar sua redação fazendo uma pergunta sobre algo relacionado ao tema ou várias perguntas, mas não se esqueça de respondê-las. É obrigatório que você responda todas, tá bom? Vejamos o exemplo, leis de trânsito. Aí eu começo falando sobre isso. É notório que no Brasil o número de veículos circulando em estradas, ruas está cada vez maior. Será que os motoristas conhecem todas as leis de trânsito? Será que eles estão respeitando todas as regras existentes? Veja que eu finalizei aqui a introdução com 2 perguntas. E cada pergunta você pode prestar atenção que cada pergunta é relacionada a um tema sobre leis de trânsito. Na primeira, será que os motoristas conhecem todas as leis de trânsito? Então, no próximo parágrafo, eu posso responder essa pergunta. E no outro parágrafo de desenvolvimento, o que eu posso fazer? Responder a pergunta: será que eles estão respeitando todas as regras existentes? Então, terminar com uma pergunta é interessante porque você já tem o que fazer nos próximos parágrafos, ok? Vejamos aí um outro exemplo. Conceituando algo. A técnica de conceituar algo na redação é uma das mais usadas em provas. Ela consiste em usar a palavra-chave ou a ideia principal do tema e, assim, começar bem seu texto. Exemplo. Tema: a importância do esporte. A ideia principal ou palavra-chave deste tema é o esporte. Então vejamos, eu peguei o esporte e vou conceituar. O que é esporte? Esporte é um conjunto de atividades físicas que podem ser praticadas em equipe ou individualmente. Estas atividades visam uma melhor qualidade de vida para as pessoas, tanto na área da saúde como em diversas outras áreas. Por isso, a importância da prática do esporte para todos nós. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Nem vou falar coisa linda, não, porque coisa também não é interessante você colocar em redação. Então eu falei aqui para dar esse exemplo. Só que não, mas continuando. Olha como ficou bacana você aí conceituar o tema principal, a ideia principal. Então, você pode utilizar isso também em outros temas. Dados estatísticos. Olha, nesse modelo de introdução você irá usar dados estatísticos que viu em algum lugar, leu em alguma revista, jornal, internet. E é importante que você cite a fonte para que não perca aí pontos por plágio. Vejamos um exemplo. Tema: o crescimento do número de internautas no Brasil. Então vejamos. Devagar, o Brasil vai propiciando a internet. E segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 83 milhões de brasileiros podem ser considerados internautas. Olha que interessante, eu peguei um dado do IBGE e quando eu coloco a sigla IBGE, na primeira vez que eu coloco, é preciso que eu fale o que é o IBGE. Então eu coloquei aqui, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí a pessoa já fica sabendo. Alguns podem falar, mas isso aí todo mundo sabe. Não, nem todo mundo vai saber aí que IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se você precisar usar novamente a sigla IBGE ao longo do texto, aí sim você não precisa explicar o que é, porque você já explicou aqui no parágrafo de introdução. Então foi colocado o dado, 83 milhões, tá bom? De brasileiros podem ser considerados internautas. E como posso terminar aqui, professor? Você pode terminar aqui com uma pergunta. Sim, você pode usar um exemplo com outro exemplo. Aí aqui eu poderia colocar alguma pergunta relacionada também ao
tema, ok? Então fica aí mais uma dica para você. Vejamos agora o desenvolvimento, saiba organizá-lo. Como nós iremos organizar o nosso desenvolvimento? Bom, o desenvolvimento é a parte mais longa e principal da redação, onde aparecem as ideias, os argumentos. Fazemos o debate da tese que é colocada na introdução. Podemos fazê-lo das seguintes formas. Só lembrando, é uma coisinha bem básica. Introdução, você vai introduzir o tema como o próprio nome diz, tá certo? É algo bem básico. E aqui no desenvolvimento, como o próprio nome também diz, você irá desenvolver aí o seu tema. Exemplo, aspectos positivos e aspectos negativos. Nesse estilo de desenvolvimento, trabalhamos com os prós e contras, pontos favoráveis e pontos desfavoráveis do argumento. Mas lembre-se que não podemos dar ênfase em nenhum deles. É aconselhável trabalhar apenas com 2 parágrafos, assim sendo, um de aspectos positivos e outro com aspectos negativos. Vejamos aqui exemplo de frases para parágrafos desse tipo. No primeiro parágrafo eu posso começar: alguns argumentam que... Aí continua sobre o tema. E no segundo você pode colocar: já outros porém, é o contrário, tá vendo? Você fazendo algo contrário. O exemplo aí para o primeiro parágrafo. Para alguns, fala o que acha. Para outros, tá vendo? Cada parágrafo terá aí uma posição sobre o tema. Causas e consequências. Olha, trabalhando com esse estilo, você deverá colocar em um dos parágrafos os aspectos que levaram ao problema discutido e em outro parágrafo as suas decorrências, são as causas e as consequências. Tema, por exemplo, aqui, falta de água. Quais são as causas? Qual é o problema discutido? Então é o desperdício, falta de planejamento, falta de consciência, ok? Qual a consequência, a decorrência? O que pode acontecer? Falta de água, mortes, seca, tá bom? Então aqui estamos aí com causas e a consequência que pode aí vir a acontecer. O que? Falta de água, mortes e seca. Deu para entender? Tranquilo? Então anote aí no seu caderno, em sua folha, tudo isso que está sendo falado aqui. Observação. Para ter um bom desenvolvimento são essenciais 3 elementos. Primeiro, argumentar, depois comprovar com dados e fazer o fechamento. Esse último nem sempre obrigatório. Exemplo de um parágrafo relacionado ao tema desrespeito no trânsito. Eu começo. Sabe-se que, argumento, dirigir após ter ingerido certa quantidade de álcool é um desrespeito às leis de trânsito e traz algumas alterações do motorista, tais como, dados agora, diminuição de seus reflexos, atenção reduzida e mínimas condições de conduzir um veículo. Fechamento. Por isso, é importante a conscientização sobre o assunto e a execução de leis que proíbem este ato. Um exemplo é a lei seca. Olha que legal desse parágrafo. Os 3 elementos foram colocados aqui: argumento, dados e o fechamento. Então faça sempre isso aí que possível, sempre que possível faça aí em seu desenvolvimento, utilize os 3 elementos, tá bom? Conclusão. Vamos encerrar agora a sua redação com excelência? Vejamos. A conclusão deve conter a síntese de tudo que foi apresentado no texto. Não acrescente nenhuma ideia nova e nenhum exemplo, mas proponha algo para que o problema discutido seja solucionado. Lembre-se do que não fazer em uma conclusão. Propor ideias que não foram apresentadas, lembre-se disso, e fazer um texto parecido com a introdução, tá bom? Seja original, não faça isso. Agora vamos para algo muito interessante para você fazer aí na sua redação. É o GOMIFES. Utilize o GOMIFES na conclusão. Que é o GOMIFES? Cada letra tem aí um significado. G, governo. O de ONGs. M, mídias. I, indivíduo. F, família.
E escola, S sociedade. Então, escolha algumas representações para ajudar na solução do problema discutido. Olha, não é necessário utilizar todas, mas olha que interessante. Você vai falar, por exemplo, assim, o que vai ajudar na solução do problema? O governo, a família e a escola. Aí você já tem 3 representações para ajudar você na solução. Por exemplo, você não quer usar o governo, você quer usar a família, a sociedade e o indivíduo. Então utilize aí algumas dessas representações que vai ajudar bastante aí na sua conclusão. A forma de você ter o que falar, ter aí o que escrever na sua conclusão. Frases para iniciar a sua conclusão. Olha aí, anote aí que bacana. Em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados. Então aí fica a dica para você sobre como iniciar a sua conclusão. Anotado? Ok. Modelo de estrutura de uma redação. Olha que interessante aqui para você. Primeiro modelo. Você terá o título, depois a introdução. No desenvolvimento você fará o quê? Causas e consequências. E aí, fechamento com conclusão. Então, é uma estrutura bem tranquila, bem fácil, mas que pode ser bem eficiente para a sua redação, ok? Vejamos uma outra estrutura, título, introdução e no desenvolvimento que você fará pontos positivos e pontos negativos. E fechando a conclusão aí com o famoso GOMIFES, aí você tem uma excelente redação, tá bom? E outra estrutura que eu gosto bastante, olha aqui, tudo relacionado ao quê? Ao tema. Então você coloca o título, né? Depois, introdução, primeiro parágrafo e coloca 2 argumentos no primeiro parágrafo. Por quê? Porque no desenvolvimento, que está no segundo parágrafo, você falará sobre o argumento 1. E no próximo desenvolvimento do terceiro parágrafo, falará do argumento 2. E na conclusão, quarto parágrafo, você utilizará o GOMIFES. Lembrando que GOMIFES é governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Tá bom? Muito interessante essa estrutura aqui. Pronto para a revisão? Vejamos. Título: ser claro, objetivo, que faça o leitor definir o que está sendo falado no texto. É uma frase que sintetiza o pensamento contido no texto. Lembre-se disso. Introdução: apresentar o tema. Tese: o que é a tese? Qual sua posição em relação ao tema? Lembre-se disso. Argumentos: utilize argumentos para dissertar sobre o tema proposto. Desenvolvimento ACF, o que é isso? Argumentar, comprovar com dados e fazer o fechamento. Desde a introdução, vá relacionando um parágrafo ao outro. Conclusão, GOMIFES, não seja o salvador da pátria. Lembre-se de não querer resolver um problema do dia para a noite, tá bom? Não coloque assuntos novos, conclua apenas o que foi dito somente e utilize o GOMIFES, que é o governo, ONGs, mídias, indivíduo, família, escola e sociedade. Escolha algumas representações para ajudar na solução do problema discutido. Novamente lembrando, não é necessário utilizar todas. E agora, chegou a hora do presente para você, mais 30 dicas sobre redação. Basta acessar aí bit.ly/presente professor Mateus. Darei 10 segundos para você copiar o link e pegar aí um presente com 30 dicas sobre redação. 10 segundos. Prontíssimo, obrigado aí, Silvio Santos, por abrilhantar a nossa apresentação. Oi! André Luiz da Rosa,
CEMEX.com. Muito obrigado a você que ficou até o final aí da aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido algo. E no André Luiz novamente, muito obrigado pelo convite. Um grande abraço, até a próxima. Quem fala com você é o professor Matheus Gustavo, do portugueseficiente.com.br.